Olá, sejam bem-vindos. A gente está começando mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre os primeiros passos para você saber como cobrar. Para você que está aqui, caiu de paraquedas, não sabe quem sou eu sou a Denise, eu sou a fundadora da Freely School. A Freely School é uma escola para freelancers focados no mercado da comunicação. Então, se você é um freelancer que trabalha com comunicação ou criação, esse lugar é para você. Aqui tem todos os conteúdos que você precisa para aprender a lidar com esse estilo de vida. E hoje a gente vai falar sobre como se organizar financeiramente para, a partir disso, começar a saber cobrar. Porque saber cobrar não é algo que você vai fazer, não é uma aula que eu vou conseguir explicar tudo de uma vez. Então hoje a gente vai começar com a introdução, eu vou passar por alguns métodos que você pode usar para se organizar financeiramente. Depois eu vou mostrar o meu método, a minha planilha com todos os detalhes, eu vou passar o passo a passo. Essa planilha vai ficar disponível para você usar, depois eu disponibilizo o link aqui na descrição. E depois a gente vai descobrir o seu custo de vida e depois a gente vai falar sobre o faturamento mínimo. E o faturamento mínimo é algo muito importante na hora que você precisa fazer um orçamento. Então, essa vai ser a jornada da nossa aula hoje e a gente vai começar falando um pouquinho do passo a passo de como se organizar financeiramente. Olá, Danley, aluno, sempre está aqui presente. Para vocês que estão aqui, de novo, recordando que no YouTube eu vou mostrar minha tela, eu vou compartilhar informações. Então vai para lá, porque vai ficar mais fácil de acompanhar. Então, o primeiro passo, na verdade, que é algo que eu falo sempre e eu vou bater nessa tecla muitas vezes, é que você tem que separar as suas contas PF e PJ. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que você gasta como CPF, pessoa física, vai ficar em um lugar e tudo que você gasta como empresa vai ficar em outro lugar. E ter esse controle separado é muito importante. Então, eu vou passar aqui mais numa lista, primeiro pensando em você como pessoa física e depois, quando eu mostrar a minha planilha, vocês vão entender como que a gente pode fazer essa separação mais na prática. Então, algumas técnicas que para você, que é um aluno do primeiro grau, que está começando ainda nessa escola, que está, no começo da sua carreira freela, você vai precisar entender um pouquinho do passo a passo, que talvez para você que já está mais avançado aí no mestrado vai ficar um pouco óbvio. Mas vamos no beabá. Envelopes. Essa é uma técnica que funciona muito para quem é completamente descontrolado, para quem não sabe fazer nenhum tipo de controle, que é completamente pirado, não consegue se controlar mesmo. Então o que você faz? Você pega vários envelopinhos, escreve no envelope o nome da categoria e coloca o dinheirinho ali dentro, em dinheiro vivo. Porque quando você usa dinheiro vivo, é sempre mais difícil de gastar. Porque, gastar dinheiro vivo dá uma dorzinha muito maior do que simplesmente passar seu cartão no e-commerce. Então essa é uma técnica muito boa para quem é completamente descontrolado. Olá, Matheus. Olá, Carolina. Só um lembrete não, na verdade, um anúncio que vai ser uma novidade nas lives, que a partir de hoje eu só vou responder as perguntas no final e só vai assistir essas perguntas, essas respostas, quem estiver na live. Então, para você que está vendo gravado, não vai ver a sessão de perguntas e respostas. Então, para quem está na live, vai ver isso só no final e eu vou ficar só lendo os comentários, mas as perguntas eu vou responder só no finalzinho, tá bom? Então, os envelopes é isso. Então, você vai fazer vários envelopes, você vai colocar o dinheiro lá dentro de quanto você acha que você gasta, mais ou menos, naquela categoria. Então, vai ser alimentação, transporte, lazer. E aí, você vai colocar o dinheiro ali dentro. Isso pode ser referente a um mês ou uma semana. Se você é muito descontrolado, coloca de uma semana. Se você é um pouquinho mais controlado, coloca de um mês. E assim, você vai ver o dinheiro indo embora. E aí, chegar no final do ano, no final do mês ou da semana, você vai ver quanto que você gastou e quanto que sobrou. Falta um pouquinho? Talvez você precise aumentar um pouquinho mais. E isso você vai ter uma noção maior de quanto você gasta por categoria e no final do mês você vai entender qual que é o seu custo de vida, que esse é o grande pulo do gato, que é entender qual que é o seu custo de vida. Olá, Marcos, também aluno sempre presente. Esses alunos, gente, Danley, Matheus e Marcos, nota 10, seriam a mais se fosse numa escola americana. Segunda técnica é o famoso caderninho. Para quem já tem um pouco mais de familiaridade com isso, caderninho, anota tudo que você gasta e tudo mesmo, gente. Assim, desde o cafezinho na esquina, o pão de queijo que você comprou no meio da rua, não esquece de nada. Se você precisar de algum controle maior, guarda as notinhas, chega em casa, anota. Faz isso pelo menos uma vez por mês. Faz isso pelo menos uma vez por semana, porque assim você tem esse hábito de sentar uma vez por semana, anotar tudo que você gasta e sempre separando por categorias. Terceira forma é app de aplicativo, que eu acho que é uma forma um pouco mais moderna para nós millennials, não é mesmo? Que a gente já está um pouco mais acostumado a ficar com o celular ali na mão, então tudo que você gasta, abre o aplicativo e registra.
Isso tudo pensando numa forma mais mecânica. Tem outras formas mais automatizadas, por exemplo, o Guia de Bolso e o Organize, que eles já estão integrados com a sua conta. Então, se você é uma pessoa um pouco mais preguiçosa, dá uma olhadinha nesses aplicativos, que eles são formas mais automatizadas, que você não precisa abrir e colocar. Ele simplesmente lê a sua fatura do cartão, lê o seu extrato do banco e ele já vai separando isso em categorias. Independente da forma como você escolha, é bom você ter alguma forma de se organizar e ter esse rastreio, porque senão não tem como você passar para o próximo passo. Alô, passei o último dia só anotando meus gastos como tu sugeriu. Só isso já me ajudou muito. Muito parabéns, Bernardo. Eu amo aluno que faz o dever de casa como ninguém. É isso. Sejam Bernardos, sejam essas pessoas que ouvem o que eu falo e colocam em prática. Porque de nada adianta ouvir a professora aqui, ir embora e virar as costas e não fazer nada, não é mesmo? Então, a última técnica é a famosa planilha, que é a minha técnica, que é o meu método que eu uso, que eu vou dizer que eu não gostava no começo. Eu era aquela jovem que eu via a mãe falar que tinha que anotar os gastos e eu achava um saco e não fazia. Mas a partir do momento que eu comecei a usar planilhas, eu descobri o poder disso. Porque é uma forma muito mais organizada de você ver um panorama geral, ver o seu ano inteiro, mês a mês, e conseguir extrair dados disso, fazer uma análise. Então, a minha planilha, eu vou mostrar pra vocês, ela é uma evolução, ela não começou assim. Eu acho que eu comecei a usar planilha em 2014, quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinha, e eu tive que começar a me organizar melhor financeiramente. No começo era uma tabela de Word, depois eu comecei a usar planilhas de pessoas que compartilhavam comigo, e aí eu comecei a adaptar, tentei vários métodos, até que chegou nesta belezinha que eu vou mostrar pra vocês. E hoje eu ainda não vou abrir os números reais da minha planilha, porque eu vou abrir isso na semana que vem, no dia que eu mostrar quanto foi o meu faturamento no último ano. Então, nesse dia que eu mostrar o meu faturamento no ano, você vai ver dados reais, números reais de quanto que eu gasto e quanto que eu ganhei nos últimos 12 meses. Hoje, por enquanto, eu não vou abrir isso, porque eu não gosto de spoilers. Então, hoje o foco é muito mais o formato, né, a mecânica e o método do que as informações em si. Então, esse é o momento que eu peço pra você que está aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, segue o canal, porque todos os conteúdos que a gente faz são sempre muito transparentes e sempre trazem algum tipo de ensinamento pra você, que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Então, vamos lá. Calma aí. Essa aqui, minha gente, é a minha planilha. Pra vocês que estão aqui e não estão vendo, vão ali pro YouTube que eu tô compartilhando minha tela. Então, essa é a minha planilha maravilhosa. Basicamente, aqui eu tenho várias abas aqui embaixo. E aqui você vê a separação. Ai, meu Deus. Aqui você vê a separação. PF, pessoa física, Denise. PJ, minha empresa. Report, depois eu explico o que é essa aba. E mês a mês, que é onde eu jogo as informações do que eu gastei literalmente. Então, só para passar aqui um geral. Essa primeira tela, aqui primeiro, eu coloco sempre... E, gente, tudo que tá aqui, nessa tela em específico, todos esses números aparecem automaticamente de acordo com o que eu coloco aqui. A única página que eu edito é essa aba aqui dos meses e essa aqui do report. Tudo que eu coloco aqui são os meus gastos. Então, né, primeiro dia do mês eu recebo o meu salário. Então, aqui tem separado o que a minha empresa pagou. Então, minha empresa pagou no dia 1º o salário. E aí, no dia 1º, eu já começo a fazer os meus gastos de pessoa física. Primeira coisa, reserva de emergência, coloco meu investimento ali. Segunda coisa, alguma taxa do banco. E aí eu começo a anotar, eu fui na feira, comprei alguma coisa, comprei um café, comprei um almoço, paguei a faxineira, fui na padaria, fui na feira de novo, comprei um livro, comprei um almoço, enfim. Tudo que eu gasto, eu coloco aqui nessa página, que é a aba do mês. E tudo que eu coloco aqui, essa parte aqui é a categoria onde ele vai entrar. Então, essas informações aqui, elas são carregadas automaticamente desta aba aqui. Então, tá tudo interligado. E quando vocês forem usar essa planilha que eu vou disponibilizar para vocês, tem esses comentários aqui que ele explica exatamente tudo que eu tô explicando, para vocês poderem seguir e saber usar. E ele fala onde que você pode editar ou não. O que tá falando para não editar, não editem, porque senão vai quebrar o código e vocês vão ficar tristes sem saber como consertar. Porque tudo aqui é programação, porque afinal eu sou muito TI. Só que não. Mas enfim, aqui tudo que tá nessa página aqui de PF aparece automaticamente do que eu entro ali na página de janeiro, do mês de janeiro. Então aqui tá o meu salário, alguma renda extra que eu fiz, provavelmente algum mapa astral.
Poor connection. Desculpa, gente, deu uma caída aqui, mas já voltei. Aluguel. Seguro de incêndio não apareceu aqui, mas, enfim, preciso atualizar isso. Alarme de segurança, IPTU, conta de água, conta de gás, conta de energia, internet, Netflix, Spotify e faxina. Essa parte aqui são os meus gastos fixos. E aqui ele tá separado por habitação. Depois aqui embaixo, alimentação, que são os gastos fixos que eu tenho com supermercado, feira, almoço, café e delivery, como eu comentei na outra aula, tudo que eu gasto dentro da minha casa. Se for alguma saída para algum bar, algum restaurante, entra na categoria de lazer. Saúde, médicos, terapia, atividade física. Isso aqui tá um pouco desatualizado, depois eu atualizo na hora que eu for disponibilizar para vocês. Mas aqui todos os meses eu gasto R$600 com terapia, faço algumas consultas com acupuntura e tem uns aplicativos de yoga que eu uso. Transporte, combustível, estacionamento, multas, metrô, ônibus e Uber também. Aqui são coisas um pouco mais ou menos fixas, hoje em dia na pandemia menos fixas. Pessoal, tudo que entra na categoria de pessoal, celular, conta de celular, cosméticos, farmácia, cabeleireiro, vestuário, seguros, que eu pago seguro de celular, e outros, que é tipo outros, aquela coisa miscelânea. Pet, alimentação, areia higiênica, medicamentos para os meus gatos, veterinário e outros também, tipo brinquedinhos. Investimentos, entra a minha reserva de emergência, que no momento é só invisto na reserva de emergência, e aqui é o total dos meus gastos fixos. Então eu sei que o básico dos meus gastos fixos normalmente vai ser entre R$5.860, porque eu já abri para vocês que o meu salário é R$9.000. Vocês que não sabiam, esse é meu salário, é R$9.000. Beijos. Então aqui, a partir daqui, os variáveis. Que eu gasto com cursos, com livros, lazer, que também é sempre variável, que é restaurante, cinema, passagens, hospedagem e gasto de viagem. Habitação, que eu gasto com decoração e manutenção, alguma coisa que quebrou, alguma reforma que eu tenho que fazer. Eletrônicos, tarifas de banco e aqui a soma do variável. Chegando aqui no final, eu tenho a soma das minhas despesas. Gente, tá muito desatualizada essa planilha, tá? Tem várias coisas faltando, mas assim, só pra vocês terem uma noção de como funciona, aqui deu mais ou menos R$5.800. Beleza, essa é a minha planilha PF. Por que tem o laranja e o roxo? Porque eu sou uma pessoa extremamente organizada e eu gosto de saber quanto que eu gasto na minha conta e quanto que eu gasto no meu cartão de crédito. Porque se eu sei quanto que eu posso gastar no meu cartão de crédito, eu sei qual que é o limite da minha fatura. Se eu souber que a minha fatura passou de X, eu sei que eu vou ter problemas no final do mês. Então eu gosto de fazer essa separação. Então aqui tudo que tá em laranja é o que eu gasto na minha conta, que é o dinheiro que eu tenho que ter parado na minha conta, e o que tá em roxo é o que eu gasto no meu cartão. Então, na hora que eu somo o que tá em laranja, eu sei exatamente quanto que é o dinheiro que tem que estar na minha conta, porque são as contas que eu vou pagar em débito, e o que tá em roxo é o que eu vou gastar no cartão de crédito, que somando eu sei que é o teto da minha fatura. Então, na hora que eu sei essa separação, que eu chego aqui embaixo, que eu até deixei anotado, eu sei que na minha conta eu tenho que ter ali parado mais ou menos R$5.400, que é o que eu vou pagar todas as minhas contas no débito, aluguel e contas em si, boletos, né? E o meu cartão de crédito, eu sei que não pode passar de uns R$3.000, ou seja, se eu chegar no final do mês ou no meio do mês e eu ver que minha fatura tá lá pelos 3.000, eu já sei que é uma bandeira vermelha, que eu preciso me controlar, porque eu estou passando do limite nos gastos do meu cartão. Então, eu, particularmente, não é obrigatório para vocês, se vocês pegarem isso aqui e quiserem usar minha planilha, não é obrigatório vocês fazerem essa separação, mas eu acho muito interessante ter essa noção aqui de quanto que é a sua movimentação na conta e quanto que é a sua movimentação no cartão. Beleza, passando para a próxima aba. Aqui é a mesma coisa, só que os gastos da minha empresa. Então, aqui eu coloco sempre, a partir daqui, o salário que eu pago para mim mesma, que é R$9.000, o meu 13º, veja bem, o 13º, cada mês eu pago uma parcela. Chegando no final do ano, eu tenho um montante de R$8.000, que é o meu 13º. Por que eu não me pago R$9.000, que é a mesma coisa que o meu salário? Porque eu acho que 8.000 tá de bom tamanho para começar, porque eu comecei a fazer isso nesse ano, então eu acho que 8.000 tá de bom tamanho. Então, todos os meses, a minha empresa guarda R$667 para chegar no final do ano e me pagar um 13º de R$8.000. E esse dinheiro aqui eu deixo separadinho numa conta de investimento, que eu uso a Warren, para quem quer saber. Então, aí tem mais ou menos uma estimativa de quanto eu pago de
de imposto, porque isso também é muito variável, mas é uma estimativa. O GPS, Guia de Previdência Privada, que é sempre fixo todos os meses. Esses dois aqui, DAMSP e TFE, são impostos que eu pago uma vez por ano só, eles nem estão listados aqui, mas é tipo, uma vez por ano eu pago só. O A1 também eu pago só uma vez por ano. Contabilidade, que dá uns R$150 por mês. G Suite, que é a conexão do seu e-mail com o Gmail, dá uns 35 por mês. Google Drive, dá uns R$7 por mês. O Webflow é onde eu tenho hospedado o meu site, no meu portfólio, está hospedado no Webflow. E o site da Freely School também está. Mas assim, só para ter essa noção que o meu portfólio tá ali, então quem paga é a minha empresa. E aí dá R$95 por mês. Adobe CC, que eu pago o pacote da Adobe, R$175 por mês. Suitcase é o gerenciador de fontes, você paga uma vez e nunca mais, então, tipo, nem tá listado aqui. Seguro do notebook, já terminei de pagar, mas também é um gasto que eu tive. Taxa do banco PF e plano de saúde. Então, aqui são todos os gastos que eu, Denise, tenho como empresa. Então, nesse momento, vocês entendem o que quer dizer separar PF e PJ. É isso aqui, basicamente ter uma aba, ou então um caderninho separado, ou então um aplicativo separado das contas que você tem na sua vida PF e na sua empresa. E aqui, nesse momento, quando eu separo e eu coloco o meu salário como uma despesa da minha empresa, eu chego à conclusão de que todos os meses a minha empresa tem um gasto de 11.538. Tem esse domínio aqui que eu gasto uma vez por ano, mas dá mais ou menos 11.670 reais que a minha empresa precisa pagar de gastos todos os meses. Ou seja, esse é o meu faturamento mínimo. Para eu conseguir pagar todas essas contas aqui, que são os meus gastos fixos, e o meu salário todos os meses, a minha empresa, Denise Saito LTDA, precisa faturar no mínimo 11.670 reais. É nesse momento que você começa a entender a importância do faturamento mínimo, porque se eu cobrar menos do que 11.670 reais e 66 centavos num trabalho que vai durar um mês, o que vai acontecer? Eu vou me dar muito mal. Então, esse aqui é um número muito importante para você ter noção na hora que você vai começar a cobrar. E esse é o tema que a gente veio falar hoje. Primeiros passos para saber cobrar. Porque se você não sabe qual é o seu faturamento mínimo, você não sabe quanto cobrar. E você fica no chutômetro e aí você se dá muito mal. Então, na hora de cobrar, você precisa sim saber quanto que é o seu custo de vida, que é o que está nessa aba aqui, que vai se tornar o seu salário. E sabendo o seu salário, você sabe quanto é o seu faturamento mínimo. Está tudo conectado, gente. É tudo, assim, física quântica da vida freela. E eu vou voltar aqui agora para outra tela para olhar os comentários, porque eu estou curiosa para saber. Perguntas, eu vou falar só no final da live. Depois eu falo de perguntas, mas eu vou ler os comentários. Inter e Nubank, certeza, kkk. Em que momento você falou isso, Matheus? Me perdi. Sua empresa é top. Eu amo minha empresa, eu sou uma empresa incrível, não é mesmo? Mas vamos lá, então. Aqui, vocês entenderam que esse é o meu faturamento mínimo. E aí, eu começo a entender a ideia de cobrar. Mas, antes disso, eu quero mostrar essa aba, que é uma aba muito mágica da minha planilha. Olá, pessoas! Vem pro YouTube. Indo pro YouTube agora, é isso. Essa aba, gente, é algo que eu incorporei na minha vida. Eu gostaria de compartilhar essa maravilhosidade com vocês, porque fez muita diferença na minha vida de mostrar o quão bem-sucedida eu sou. Basicamente, é a hora que eu olho e falo, eu sou incrível. Ai, gente, o ego aqui é ótimo também, né? Que é assim, o que eu faço? Eu coloco todos os clientes que eu omiti, esses são valores reais, tá? Aqui eu não omiti. Dos clientes eu apaguei o nome porque não interessa, mas basicamente o que eu faço aqui é, eu coloco quantas horas eu trabalhei de fato no projeto e eu só sei isso se eu fizer um rastreamento da minha produtividade. Como eu faço isso? Com um aplicativo. Eu uso o Top Tracker. Se vocês quiserem usar o Top Tracker, eu super recomendo. Tem um que chama Toggle, também eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Mas você precisa saber exatamente quanto tempo você dedicou sentado na cadeira trabalhando para aquele cliente. Então, cliente 1, eu trabalhei 21 horas e meia. E aqui tem listado também os outros clientes. O valor hora médio que eu cobro, assim, eu não cobro por hora. E isso a gente vai falar mais pra frente na aula sobre como cobrar. Mas, pra ter uma noção, eu cobro mais ou menos R$250 por hora. Achou caro? Depois eu vou te explicar por que não é caro. Vem comigo na próxima aula ou na semana que vem. Tá.
Valor cobrado por hora. Isso aqui é automatizado. O que ele faz? Ele multiplica 250 por 21,5. Então, isso aqui basicamente quer dizer, quanto eu teria recebido se eu tivesse cobrado por hora, beleza? Quanto que foi o valor cobrado é quanto que eu recebi de fato, que é o valor que eu coloquei na minha proposta, mandei para o cliente, ele aprovou, eu recebi R$ 7.500 nesse trabalho. E aqui, valor hora final é basicamente esse valor aqui dividido pelas horas que eu trabalhei, ou seja, é o valor hora que eu acabei ganhando no final. Como eu não cobro por hora, esse valor aqui é muito interessante, porque olha só que incrível, quando eu comparo o valor hora final com o valor hora que eu, teoricamente, teria cobrado se eu cobrasse por hora, dá sempre um valor mais alto. Sim, esse exemplo aqui, eu ganhei o dobro do que se eu teria cobrado por hora. Então, essa planilha maravilhosa, ela serve para me dizer, Denise, você está muito certa em não cobrar por hora, porque se você tivesse cobrado por hora, você teria recebido metade. O único caso, aqui tem só 4 exemplos, mas hoje essa aba da minha planilha tem tipo assim, uns 15 exemplos. E de todos os 15, eu acho que só esse aqui, ou 2 no máximo, foram que mostraram que se eu tivesse cobrado por hora, eu teria ganhado mais. Porque na maioria das vezes, eu diria 85%, 90% das vezes, não vale a pena cobrar por hora e vale mais a pena cobrar por escopo fechado. E aí eu sempre vejo, gente, teve uns exemplos em que meu valor de hora final deu tipo R$800. Eu tô basicamente ganhando como uma médica. Então, assim, essa aba aqui, ela é meio que um conforto pra saber que eu tô cobrando o suficiente, que eu tô ganhando bem e que tá valendo a pena não cobrar por hora. Então, eu recomendo muito que vocês façam isso. Se vocês fizeram as contas, colocaram todas as informações aqui e viram que, na verdade, vocês estão ganhando menos do que se vocês tivessem cobrado por hora, é o momento de rever a forma como você está cobrando. Então aqui, gente, essa aba é um amor da minha vida, recomendo muito para todos fazerem isso. E aí, basicamente, esse é o funcionamento da minha planilha. E aqui, só alguns detalhes, tudo que está em azul são coisas recorrentes, são gastos que eu tenho todos os meses. Então eu já sei que no próximo mês, tudo que está em azul vai se repetir. O que está em preto são as coisas que são variáveis. Aqui no canto eu coloco a receita, ou seja, o que eu vou receber do cliente. No mês, né, digamos que eu estou em janeiro e eu sei exatamente que eu vou ter esses pagamentos. Então, esses são os pagamentos que eu tenho certeza. Digamos que eu tenho já um trabalho que eu estou fazendo e eu já sei que eu vou ter um pagamento em fevereiro. Então, venho na planilha de fevereiro e coloco aqui 3.000, que é uma projeção para o mês seguinte. E como fevereiro é uma projeção, eu ainda não tenho os gastos em preto, mas eu tenho todos os gastos em azul, que eu sei que o mínimo que eu vou gastar é esses que estão em azul, porque eles são recorrentes. Algum parcelamento, alguma coisa que você está comprando em parcelas, também entra aqui. E aí eu colocaria tipo assim, sei lá, R$100 que eu comprei numa brusinha em 4 vezes. Então eu coloco assim, brusinha 1 de 4. E aí eu pego isso aqui e jogo no próximo mês. E aí eu coloco 2 de 4. E assim por diante. Porque assim eu tenho a projeção do meu parcelamento. E eu consigo ver no mês seguinte quanto que isso diminui de quanto eu tenho para gastar. Então essa é uma forma também de você começar a fazer projeções. E aqui também, na minha planilha, tudo que tá em cinza, que aqui na verdade não está, mas eu vou mudar. Tudo que está em cinza é o que é projeção. Ai, caceta, não vou conseguir agora, estou nervosa. Tudo que em cinza é projeção. Então, digamos que eu tô em março, os que estão em cinza são o que vai acontecer no futuro. É uma projeção para eu ter uma noção de quanto que eu vou gastar. Por isso que eu gosto tanto de ter uma planilha, porque eu consigo ver o panorama geral. Isso aqui é o que eu realmente gastei, então provavelmente no mês seguinte eu vou ter mais ou menos esses gastos. E aqui também, na aba de PJ também. Então, eu consigo fazer essa coisa de projeções que eu acho muito útil. Então, basicamente, o que é a maravilha de ter uma planilha dessas? Que você consegue fazer análises, você consegue olhar esses dados e tirar conclusões. Você consegue fazer ajustes também, por exemplo, né? Aqui, digamos que eu fiz, né, o rastreamento de gastos vários meses seguidos, ou pelo menos 3 meses seguidos, e eu vi que alguma coisa ali embaixo, que aqui eu quero mostrar, né, por exemplo, aqui, sei lá, farmácia.
Teve um mês que eu gastei 50, teve outro que eu gastei 200, teve outro que eu gastei 300, teve outro que eu gastei 100. E aí eu consigo olhar mês a mês essa comparação para ver essa flutuação. E eu começar a analisar esses gastos e começar a tirar conclusões. Será que eu preciso gastar tanto assim em farmácia? Por que eu tô gastando mais? Será que eu posso diminuir um pouquinho? Enfim, é uma forma de você fazer essa análise e começar a se organizar de uma forma que seja mais eficiente na sua vida. Essa é a minha planilha. A gente termina aqui. Para você que está vendo a versão gravada, eu vou terminar o vídeo aqui. Se você gostou e quer ficar participando e tirando dúvidas, venha para as lives, porque é sempre muito legal você tirar as dúvidas. A gente sempre conversa. E na próxima aula, na próxima semana, na verdade, eu vou falar sobre como cobrar e tudo que eu falei aqui é muito importante para você ir para o próximo passo, beleza? Então, para você que está assistindo gravado, um beijo, eu fico por aqui e até a próxima.